vírgulas que parecem término, mas na verdade são recomeços. Ela passou por uma dessas, um relacionamento que aos olhos dos outros talvez nem parecesse tão problemático assim, mas que por dentro minava. Minava autoestima, liberdade, identidade. E foi quando esse vínculo chegou ao fim que começou outra história. Porque tem vírgulas que doem, mas também tem vírgulas que libertam. No episódio de hoje, falamos sobre tudo o que não costumamos dizer sobre estar solteira depois dos 30. Sobre o peso dos olhares, das comparações, das expectativas que não foram suas. Sobre dependência emocional, autoconhecimento, maturidade afetiva e liberdade construída. E sobre como um fim pode sim ser o melhor começo. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Mila Murta. Obrigada, um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais vindo de uma pessoa que mora em Curitiba e que é mineira também. Isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero, inclusive, começar falando disso. Eu estava aqui, gente, nos bastidores, falando com a Mila como foi que eu a conheci. Eu estava assistindo um episódio da Pamela Magalhães, né, do podcast dela Parece Terapia, que, inclusive, se você não assiste, recomendo muito porque bom. Parece Terapia. O nome é perfeito. E aí, estava assistindo e, de repente, eu escuto assim, Teófilo Otoni, Curitiba. Eu, oi? Volta! Aí eu vi lá que a Mila é de Teófilo Otoni, mora em Curitiba. Para quem não sabe, Teófilo Otoni, gente, é uma cidade do interior de Minas que fica ali no leste mineiro. É leste ali, né? Nordeste. Nordeste, é. E aí, é do ladinho de uma cidade chamada Itambacuri, que é onde eu passei minha infância inteira, que minha avó é de lá, faleceu já. Hoje a minha mãe mora lá. Então, assim, fui a Teófilo Otoni inúmeras vezes, porque é o polo ali, né? É a cidade é polo. do lado. E foi um prazer quando eu mandei uma mensagem, porque a Mila é grandona, tá? Ela é grandona lá. Dá uma olhadinha no arroba. @Mila Murta, MYLLA. Isso. Dá uma olhadinha pra você ver. Ela é grandona. Eu falei assim, ai, o não eu já tenho. Eu vou tentar um sim, quem sabe? E olha aqui o sim. Então, Ai, eu seja adorei. muito bem-vinda mesmo. Tô muito feliz com você aqui. Obrigada. Então, olha só, Mila. Aqui no Vírgula, a gente explora as histórias a partir de uma vírgula da vida que fez com que a pessoa chegasse naquele ponto. E o ponto que a gente vai tratar aqui hoje é o que ninguém conta sobre uma mulher solteira aos 30 anos de idade, depois dos 30 anos de idade. Então, para começar essa conversa, eu queria que você me contasse que vírgula foi essa que te colocou nesse lugar de falar sobre esse assunto para quase 1 milhão de mulheres lá no Instagram, sem contar as outras redes. Então, o começo de tudo foi a minha vida pessoal, né? Eu sou engenheira civil, sou formada em engenharia civil. E eu passei por um primeiro relacionamento que durou 5 anos, era um relacionamento à distância, que, como você mesma disse, aparentemente tudo legal, tudo normal, mas eu era extremamente dependente desse meu namorado. E, enfim, um relacionamento com várias idas e vindas, um relacionamento onde eu simplesmente me anulei para viver em função do outro, porque eu não tinha, na época, maturidade. Eu comecei esse relacionamento com 17 anos. Então, não tinha maturidade, assim, era o primeiro namorado. E eu falei, poxa, eu vou entregar tudo para fazer isso acontecer. Eu tinha aquela expectativa de me casar e construir família com o primeiro namorado, o primeiro homem, ia ser aquela história de princesa, né? Então, eu tinha muito essa expectativa e tinha muito medo de passar por um término. Porque eu achava que passar por um término ia ser uma pessoa fracassada, passar por uma rejeição, terminar um relacionamento, me colocava num lugar muito ruim. Então, eu fugia muito disso, por mais que muitas vezes eu encarasse que aquele relacionamento não era tão bom, que às vezes a gente não era tão compatível. Então, passei por esse término, depois, né, de termina, volta, o término definitivo. E foi nesse momento que eu descobri que eu não tinha vida própria. E que eu vivia em função dessa pessoa. Porque enquanto eu estava no relacionamento, eu não conseguia enxergar isso. Eu só queria lutar para que aquilo ali desse certo, para que não tivesse briga, para que tudo fosse incrível. E quando eu passei por esse processo de, né, estar sozinha, de verdade, solteira, e de, né, ter fracassado no relacionamento, eu descobri a quantidade de coisas que eu estava deixando de lado
para viver em função do outro. Então, foi um momento onde eu mergulhei no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal. É óbvio, né, que quando eu terminei, eu não tive essa super consciência, veio com o tempo. Uhum. E à medida que eu fui passando por essa transformação pessoal, eu fui compartilhando isso nas redes sociais. Então, eu falei, poxa, isso aqui é tão valioso, será que tem outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu? Eu não quero que essas mulheres precisem passar por um término para descobrir esse erro que eu estava cometendo, ou de se manter presa num relacionamento que não faz sentido só por medo de ficar sozinha. Então, foi aí que eu comecei a compartilhar. Nessa época, eu já estava conhecendo meu marido, e aí ele já trabalhava com redes sociais, ele já comunicava, já tinha um perfil que ele falava de vendas na época. E a gente começou a produzir conteúdo. Eu falava de desenvolvimento pessoal, que eu não falava de relacionamento no início. Eu falava mais de leitura, de hábitos saudáveis, assim, mais do meu estilo de vida. E depois, quando eu comecei a postar alguns vídeos de relacionamento, começou a viralizar. E eu falei, poxa, a galera tá querendo ouvir mais sobre isso, sobre a minha experiência pessoal. Eu fui compartilhando, a coisa foi acontecendo e o meu marido, olha, você leva jeito para falar sobre isso, fale mais. E aí virou um negócio e fui fazer psicanálise, me especializei e hoje em dia a gente, né, trabalha junto nessa área e estamos aí produzindo conteúdo desde 2020. Tem um bom tempo já, É. né? E como que é isso, Mila? Falar sobre isso para tantas mulheres que às vezes estão passando por um momento tão difícil, né? Porque eu compreendo que, assim, quando uma mulher tá num relacionamento, e às vezes um relacionamento tóxico, um relacionamento ali que tá realmente judiando, muitas vezes de dentro do relacionamento, ela não enxerga algumas coisas. E você acaba sendo a pessoa que põe luz em algumas dessas situações e que faz com que essas pessoas tomem decisões importantes de realmente botar um ponto final, né? Uma vírgula ali na história para Rever, né? poder continuar escrevendo, rever a rota ali por outro caminho. Como que é para você isso? Uma das coisas que eu falo muito para quem me acompanha, né, que eu falo mais para mulher solteira, mas eu digo que tem aquelas que estão em crise ou que sabem que o relacionamento tá desandando, elas sempre começam a me acompanhar e vai dando aquela clareada. O que que acontece? O que que atrapalha a gente a enxergar a realidade? Não é que a gente não vê de fato, é que a gente não quer ver. Porque se eu reconhecer para mim mesma que aquilo ali não tem futuro, isso vai me colocar numa situação onde eu tenho que tomar uma decisão. E essa mulher, ela não está preparada emocionalmente para tomar uma decisão. E é igual eu te falei, como eu me sentia na minha época. Eu não queria lidar com o término, eu não queria voltar a estaca zero, eu não queria assumir que eu perdi, que eu, né, investi numa relação que chegou ao fim. Que para mim, chegou ao fim e não valeu a pena. Mas e tantas as outras coisas que acontecem no meio do caminho que, né, a gente aprende, que a gente evolui. Então, nenhuma experiência, só pelo fato dela ter chegado ao fim, não quer dizer que não valeu a pena. Então, o meu trabalho é fazer essa mulher reconhecer esse lugar de o que tá me impedindo de encarar a realidade. Quais as coisas eu estou deixando de fazer por mim que faz eu ter um medo tremendo de estar solteira de novo, de estar sozinha. Porque muitas dessas mulheres não sabem curtir a própria companhia, assim como na minha vez eu não sabia. Uhum. Eu vivia em função do outro. Então, o meu lazer, a minha fonte de entretenimento era só estar na companhia de alguém. Eu não tinha um lazer, um hobby, uma atividade. Eu não tinha coisas que era a Mila que gostava de fazer. Então, eu me adaptava muito ao que o outro gostava, as amizades do outro, aos vínculos, a família dele. Então, se ele gostasse, a gente fazia. Se só eu gostasse, então, deixa pra lá. Uhum. Então, todo o trabalho e esse desenvolver de ter coragem de tomar a decisão ou saber se você está numa relação boa ou ruim, é basicamente você entender que eu curto a minha própria companhia, eu gosto de mim, eu gosto das coisas que eu faço e se eu precisar abandonar essa pessoa, existe uma vida e coisas acontecendo que eu não vou me sentir sozinha. Uhum. Então, o que mais amarra uma mulher num relacionamento ruim é a sensação de que eu só tenho esse relacionamento ruim, não tem mais nada, né? E agora, então, para esse público que você fala, né? As mulheres que estão solteiras acima dos 30 anos. Como que é, Mila? Deixa eu te contar que eu tô com 40, fiz 40 Aham. esse ano.
E me casei esse ano. Então, eu fui uma solteira após os 30 também, Tem porque quanto tempo que você tá? vai fazer 8 anos, né? Agora, em novembro, faz 8 anos. Ou seja, com quase 8 anos de namoro, 2 morando junto, é que a gente foi se casar efetivamente. Aham, sim. Então, eu acho que, assim, muita coisa do que a mulherada que está solteira após os 30, eu vivi, inclusive estando dentro do relacionamento, talvez. Isso que é o que eu Sim. quero entender aqui. Como que é estar solteira hoje, em 2025, com redes sociais, com Tinder, com uma sociedade que muito volúvel às vezes, e ainda assim sonhar talvez com um casamento, com um relacionamento mais sério. Como que você vê isso hoje entre as mulheres que você atende? Eu falo para as mulheres 30 mais, né, que de 95 para baixo ali, que nasceram nessa época, elas passaram por uma mudança drástica que foi da forma de se relacionar. Antigamente, quando a gente era solteira, na nossa fase ali, você fazia o quê? Ia para um barzinho, ia para um show, tava ali sendo vista, conhecia um cara legal e vocês começavam a sair, se relacionar, assim a coisa acontecia. Então bastava para a mulher estar em lugares que tem muita gente para ela conhecer alguém e ter uma possibilidade de relacionar. Os homens chegavam, eles tinham atitude, fazia acontecer, era aquela coisa assim, eles eram bem cara de pau, né? Então, para a mulher bastava estar ali. Hoje em dia, né, com a chegada de rede social, de internet, o cenário mudou completamente, porque veio o aplicativo de relacionamento, porque vieram as redes sociais e toda aquela dinâmica que acontecia no offline, ela começou a passar muito para a rede social. Então, para o homem, né, e tem homens assistindo aí, Tem 2 aqui. pro homem que tava, não sei se eles vão se identificar, mas pro homem que tava ali levando toco pessoalmente, pra ele ficou muito mais conveniente levar toco num direct, num MSN, no Aham. Orkut, porque era mais chavado. Eu tô passando vergonha, mas aqui é só entre eu e essa pessoa, não é com a galera assistindo. Então, foi diminuindo muito essa atitude do homem de abordar mais mulheres pessoalmente e foi transferindo tudo isso para a rede social. E a mulher ela não se adaptou, porque ela estava muito acostumada a ser abordada e hoje em dia uma das reclamações que eu mais recebo é: Mila, ninguém chega em mim, eu saio e eu me sinto invisível e não acontece nada, o homem tá frouxo e tudo. Eu falei: não, é porque você não se adaptou à nova realidade dos relacionamentos. Então, boa parte dos relacionamentos estão se desenvolvendo na rede social, no Instagram ou em aplicativos de relacionamento, né? Que é até um ponto legal da gente falar. Mas não é que o cara não tem atitude, mas a forma dele de ter atitude tá diferente, tá em outro canal. Então, o cara, ele pode até te conhecer numa balada, numa festa, mas ele vai trocar o Instagram e vai continuar conversando com você pelo Instagram. Você sabe que hoje, né, a gente está gravando esse episódio numa terça-feira. Hoje entrou no ar um episódio sobre networking. Então, a gente estava falando ali mais para a questão profissional. Mas a gente abordou temas parecidos com isso que você está falando. Então, a gente falou, por exemplo, do trocar arroba, do ter uma rede social, onde você está mostrando ali o que você faz profissionalmente, quem é você e o teu comportamento também. Isso se aplica nesse cenário que você está falando? Totalmente. Sou solteira, estou aberta a um relacionamento. Devo me preocupar com o que eu posto nas redes sociais? Com certeza. O Instagram, ele é o currículo da vida social hoje. Então, por mais que a pessoa seja o mais low profile do mundo, ela tá perdendo muitas oportunidades de não estar bem posicionada ali. E quando a gente fala dessa mulher 30 a mais, né, que é o meu público maior assim, geralmente o estilo de vida dessa mulher não é aquele estilo de vida de antes, de balada, de muita festa, aquela socialização tremenda. Aqui em Curitiba, menos ainda. Então, que a galera é mais fechada. Mas, assim, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais seletivo. A gente prioriza mais conforto. Você não tá tanto numa balada, mas você quer ir para um barzinho, uma coisa mais tranquila. Então, você não tá em contato com tantas pessoas, você não tem tantas oportunidades para socializar. Então, o Instagram, a rede social, ele entra com esse papel de você não ter que abrir mão da sua rotina para sair à caça e você usar o seu Instagram como o seu marketing pessoal, que é basicamente você apresentar seu estilo de vida, sua profissão, as coisas que você faz, quem você é, né, as coisas que você se identifica, seus valores, e a partir disso você atrair homens que se conectem com esse seu estilo de vida. E aí o Instagram, as postagens que você faz vão refletir quem você é. Por mais que você seja uma mulher super interessante,
Se você só posta foto de biquíni, foto, né, sensual, só do seu rosto, da sua Selfies beleza, e mais selfies. selfies e selfies e selfies, look do dia, as pessoas vão te ver como uma pessoa superficial. Porque é a sua apresentação. Então, cuidar da sua apresentação no Instagram vai definir o tipo de cara que você vai atrair. Não só o tipo de cara, né? Mas a maneira que ele vai te tratar. A Porque, às intenção vezes, dele. é o mesmo cara que vê uma mulher que tá, né, se apresentando de maneira muito sensual e uma outra mulher que tá se apresentando de uma maneira mais profunda, ele vai tratar cada uma dessas mulheres de uma maneira diferente. Não necessariamente é o cara que é um Jurandir. Entendeu? Ele vai ser um Jurandir dependendo da forma que você se apresentar. Então, às vezes, um cara que é de alto valor, ele se transforma no Jurandir quando ele vê uma mulher que tá se apresentando de maneira superficial. Então, ele vai ver essa mulher só pra algo casual, sabe? Então já me conta, quem é o Jurandir? O Jurandir, nossa, eu tava falando hoje nos stories, só abrindo parêntese, que eu tô com muita pena do homem que chama Jurandir hoje em dia, porque o pobre coitado, como é que é seu nome? Jurandir? Ixi, Jurandir. O Jurandir é aquele cara que não tem atitude, que é preguiçoso, que é acomodado, é um homem que só tá enrolando as mulheres, é um homem que, sabe, ele só tá buscando o que é conveniente, ele não pensa em um relacionamento sério, ele não pensa em construir uma família, ele só quer se divertir e ele aproveita da carência das mulheres pra ter o que ele quer, né? E Levar ele pra como cama. identificar um Jurandir? Nossa, são tantas camadas, mas Então enfim. vamos lá, uma por uma. A melhor forma de você identificar um Jurandir é você ver o que ele te proporciona. Porque, assim, o homem, quando ele tá interessado em você, ele vai investir em você conforme ele vê que você vale o investimento. Então, assim, o Jurandir que tá te tratando como uma qualquer, é aquele cara que vai te chamar para um primeiro date na casa dele, ou vai se oferecer para ir na sua casa, ou vai chegar na porta da sua casa e querer ficar com você dentro do carro. Ele não vai querer sair com você, ele não vai querer gastar o dinheiro dele com você, ele nem vai se programar com você às vezes. Ele simplesmente vai ficar conversando com você eternamente. E vai ficar ali te esquentando para quando for conveniente, ou nossa, nem me chamou, né? Que dia que você vai me chamar para sair? Às vezes ele nem te convida para sair, porque ele está te tratando como uma pessoa assim, cara, ela é o plano B, ela é para depois, não é uma pessoa que eu tenho interesse em construir algo. Então a diferença de um Jurandir para um cara que tá te levando a sério é o quanto ele prioriza essa relação, o quanto ele quer te prestigiar, as experiências que ele tem com você. Eu não tô falando necessariamente de ser algo caro, de te levar para um lugar caro, mas assim, de ter um cuidado, de falar assim, poxa, vou ter um date legal com essa pessoa, ela merece o meu melhor, entendeu? Então, o Jurandir é isso, ele não se preocupa com nada, ele tá assim, se vier bem, se não, amém. E a mulherada, às vezes, aí fala, poxa, como que a mulher se envolve com o Jurandir? Carência. Então, tem mulher... Aí a gente precisa voltar lá na infância, aí a gente precisa ir lá para cadeira da terapia para resolver isso, né? Então, essa mulher que é muito carente, ela vai dar um jeito de se relacionar e vai se apaixonar pelo Jurandir ainda. Ela vai achar que é um grande mérito dela ter conquistado um Jurandir. E qual que é o nome dela? Ela é a carente. Temos que dar um nome para ela. Tem que ter uma Jurandir. Tem que achar. Tem que ser. Mila, e deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma amiga... Uma amiga minha que vai assistir esse episódio. Uma amiga minha, inclusive... Não, isso é verdade, tá? Eu passei teu Instagram pra ela ontem. Eu falei assim, você tem que seguir essa moça. E, inclusive, ela vai amanhã. Eu vou te mostrar depois que acabar aqui. Eu vou te mostrar que ela me printou que ela tava assistindo um episódio com a Pamela. Ai, que bom. Então, ela já tá ali estudando. Mas é verdade, ela tá num relacionamento com o Jurandir há 7 anos. Que, assim, eu falo... Cada coisa que ela conta, eu falo... O que você tá fazendo aí ainda, sabe? E eu fico querendo ajudar de alguma forma, mas não adianta, porque eu falo, porque é aquela coisa que a gente conversou antes de... Não sei se foi no começo do episódio, se foi antes de ligar a câmera, que quem tá de fora enxerga. Quem tá dentro, muitas vezes, não enxerga. Só que uma coisa que ela me falou esses dias, e aí eu quero fazer essa pergunta para você... Ela tá, se não me engano, com 37, 38 anos. Ela falou assim pra mim, mas Vi, eu fico pensando, eu não vou conseguir outro namorado.
Hoje em dia tá muito difícil conseguir um namorado, então às vezes é melhor ficar aqui com ele desse jeito que tá, do que me arriscar a ficar sozinha. Você vê isso nas mulheres que te seguem, que te acompanham, que você atende? Isso é uma realidade? As mulheres, elas têm medo de não conseguir realmente encontrar alguém? E tá difícil mesmo? Olha, é difícil, eu acredito que sempre foi. A única diferença é que muitas mulheres associam o fato de ver alguém em um relacionamento e achar que essa pessoa é feliz. Então, existe uma diferença entre você estar em um relacionamento bem-sucedido e você estar em um relacionamento. Então, tem muita gente que você olha de fora no Dia dos Namorados, que é um clássico. Todo Uhum. mundo postando textão e aquela coisa, e fotos de dates e jantares, e aquela coisa incrível. E você fala, poxa, até essa menina aqui, até essa pessoa conseguiu e eu não, e se compara, né? Que a rede social, ela traz muito essa coisa da comparação. Mas quantos relacionamentos estão aí, né, só por aparência? Quantas mulheres estão tolerando traições só para falar que tem alguém? Então, estar num relacionamento não quer dizer que você vai estar feliz, que é o caso da sua amiga. Isso. E ao Inclusive, ela mesmo acabou de tempo, descobrir uma traição. pois é. E ao mesmo tempo, não estar em um relacionamento não quer dizer que você não estará feliz. Então, o desafio da mulher, muitas vezes, eu falo, às vezes você levar um pé na bunda é um grande livramento para sua vida, porque é aquela oportunidade que Deus te dá de você só ter uma alternativa, que é cuidar de você. Porque você não tem ninguém. E aí ela vai ter que escutar, eu vou ter que cuidar de mim, porque ela vai ter a motivação de encontrar um outro alguém. Então ela vai, Isso. por mais que a motivação dela não seja por ela, isso vai ser bom para ela enxergar muitas coisas, que foi o que me motivou. Eu falei, pô, eu vou ter que me cuidar, porque para eu encontrar o próximo, eu não posso estar assim, né? Sim. Então, Então, o que que acontece? Eu sempre recomendo, quando você enxergar que uma amiga sua tá perdida, porque quando eu estava perdida, eu também tinha muitas amigas que falavam comigo. E quando a pessoa ela tá muito mergulhada na relação e ela tem muito medo de perder, toda vez que ela escuta uma amiga dela falar, termina, ou isso não dá certo, isso não é pra você, acorda pra vida. Por mais que você esteja com uma boa intenção, a tendência é ela se afastar de De você mim. e ela ficar com receio de contar as coisas pra você, porque ela sabe que você tá julgando ela. Então, numa amizade, é menos julgamento e mais acolhimento. Por mais Uhum. revoltante que seja pra você escutar Uhum. algumas barbaridades, porque assim, tem coisa que a gente escuta e fala assim, meu Deus, Não, eu que escuto o vontade áudio e de eu fico assim, como assim? chacoalhar essa pessoa. É, essa vontade que dá. Mas hoje eu tenho empatia porque eu já estive nesse lugar. E eu tenho uma amiga minha, Fernanda, que eu lembro que eu ligava pra ela e contava e ela ficava ouvindo. E ela não falava nada. E ela era a única que compartilhava as coisas Porque porque ela ela era te a única que, acolhia. que não me julgava. E quando terminou, ela falou, graças. Ela foi a primeira que falou, vou te levar pra uma festa, vamos sair, vamos ver gente. E ela falou, poxa, eu tô tão feliz de você ter conseguido. Mas tem o tempo que é o tempo da pessoa. Então, a gente tem que Uhum. respeitar o tempo da pessoa. Então, a melhor coisa que você fez foi recomendar um perfil como o meu. Isso. Porque é mais fácil ela escutar o que eu tô falando, eu que não conheço ela, do que você. Sim, Entendeu? sim. Então, às vezes, você vai precisar procurar uma outra pessoa para ser porta-voz da mensagem que você quer passar. Tem vários memes sobre isso, né? Eu já falei Aham. para minha amiga várias vezes, mas ela precisou pagar terapia, precisou pagar não sei quem para escutar de outra pessoa. Mas é Isso. que a gente tende a escutar quem tá de fora. E não quem tem intimidade próxima, assim, é bem Bem complicado. complicado. E os aplicativos? Vamos falar dos aplicativos. Você sabe que eu comentei já agora há pouco, né, que eu casei esse ano, que tem 8 anos de relacionamento, mas antes desse relacionamento eu estive no aplicativo também. E naquela época eu já achava muito assim, nossa, gente, que estranho isso de você escolher aqui por um aplicativo se você vai ou não vai sair com a pessoa. Como que tá isso hoje? Isso é uma boa ferramenta? Se é, como utilizar, Mila? Então, aplicativo é uma coisa que eu não recomendo, porque assim, meu público são mulheres que querem um relacionamento sério, são mulheres que querem construir algo a longo prazo, família, casar, ter filho. Então, ou então ter um companheiro para compartilhar a vida. Mas o aplicativo de relacionamento, por mais que ele venha teoricamente com esse objetivo, os homens brasileiros em especial, porque eu sei que em outros países o aplicativo funciona muito bem, Funciona. por conta cultural. A forma do homem enxergar a relação com a mulher é diferente em determinados países. Então, aqui no Brasil, os latinos principalmente, eles são mais essa coisa de
hipersexualizar a mulher, né? De objetificar. Então, quando a gente pensa na dinâmica do aplicativo, o homem que entra ali, ele tá buscando muito mais facilidade e quantidade do que, de fato, um relacionamento sério. Ele tá literalmente vendo um cardápio. A verdade seja dita, a mulher, ela tem muito mais dificuldade de encontrar alguém para um relacionamento do que um homem. O homem tem muita oferta para ele, assim, não necessariamente, oh, meu Deus, quantas pessoas, mas assim, é muito mais fácil para ele encontrar uma mulher que ele ficou e que queira dar um próximo passo. Para ele é muito mais fácil encontrar isso no dia a dia, no Instagram, em qualquer outro lugar, sabe? Então, assim, para mulher, não. Então, a mulher, ela entra com a intenção do relacionamento sério, o homem entra com a intenção da diversão, junta a carência com um cara que quer se aproveitar, dá o quê? Vira bagunça. Então, assim, o aplicativo de relacionamento, a dinâmica dele não favorece. É aquilo que a gente falou, que o homem de alto valor, ele pode virar um Jurandir, dependendo da pessoa. A dinâmica também interfere da mesma forma. Se o cara, ele tá dentro do aplicativo de relacionamento, é assim, não sou eu que tô falando, é a realidade. O homem olha pra mulher de uma forma diferente quando vê ela dentro do aplicativo de relacionamento. Então, essa mesma mulher, se ele tivesse conhecido no Instagram, na rua, numa festa, tivesse sido apresentado por uma turma de amigos, ia ser completamente diferente o vínculo. Porque a dinâmica do aplicativo, ele já sabe que ela tá afim. Ele já sabe que ela tá interessada. Então, ele tende a se esforçar menos, ele tende a pular etapas, ele tende a não conversar tanto para conquistar essa mulher, porque ele já sabe que ela quer. Então, se ele sabe que ela quer, ele vai fazer o quê? Vamos marcar um date? Vamos marcar de se ver? E vamos pro vamos ver o quanto antes. Então, a coisa acontece muito acelerada e não dá tempo para essa mulher fazer o que eu chamo de processo seletivo. Que é você ter tempo de conversar, conhecer a pessoa, saber se essa pessoa tem a ver com o seu momento de vida, com o seu estilo de vida. E aí complica as coisas, porque é um monte de mulher que tá ali no aplicativo, conversando com um monte de gente, é como se fosse um cardápio. Então, são muitas conversas superficiais, muitos dates que não tem um segundo date. Não tem um... Às vezes é conversa que não dá nenhum date. Então, a mulher, ela fica... ela tem o que eu chamo de dating burnout. Que é basicamente você ter tantos encontros, tantas conversas, tanta opção e, ao mesmo tempo, não ter nada. E você fica esgotada de, tipo, mais um encontro, eu vou me apresentar mais uma vez, eu vou encontrar mais um cara e não vai dar em nada. Então, ela fica muito frustrada de tô tentando e não tô encontrando a solução, entendeu? E você acha que... Vamos fazer a meia-culpa aqui. Você acha que as mulheres, elas também estão dificultando esse processo? Elas estão dificultando no sentido de... Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pergunta que eu quero a tua opinião e aí você já desenvolve a resposta em cima dessa pergunta que eu fiz. Pagar ou não pagar a conta no primeiro date? Dividir ou não dividir a conta, né? Então, eu falo isso porque eu tenho uma opinião sobre isso, então eu já vou dar a minha. Eu acho que sim, o homem tem que pagar a conta, e não é só no primeiro, eu acho que ele tem que pagar sempre. Sempre. Paga sempre. Por favor. Não, para você ter uma ideia, lá em casa, às vezes assim, porque a gente tem uma questão de equilíbrio ali nas contas. E às vezes, quando eu vejo que eu tô muito atrás, eu prefiro entregar o meu cartão na mão do meu marido e falar, paga a conta. Porque eu acho que a atitude de pagar a conta Sim. tem que ser dele, sabe? Mas, enfim. Então, eu acho que o homem tem que pagar a conta. Essa é a minha opinião. Mas, no meu primeiro date com o meu marido, a gente dividiu. E a gente dividiu por muito tempo. Então, assim... E várias situações também ao longo do meu namoro foram indícios de que não iria para frente. Mas... eu sempre eu tentava enxergar a essência dele. Eu falava assim, não, ele fez isso aqui, mas, na verdade, ele é um cara em quem vale investir, vale o investimento. Faz sentido isso que eu estou te falando ou não? Porque a minha pergunta, resumindo, né, que eu acho que eu dei uma volta gigante para te fazer, é assim, hoje em dia, a impressão que eu tenho é que as mulheres, elas estão assim, isso aqui, essa vírgula aqui, sai fora. E às vezes não é, calma, é só uma vírgulazinha no meio da história e essa história vai desenrolar de uma forma melhor. Faz sentido ou não, Mila? Faz super sentido. As pessoas... essa coisa do aplicativo da rede social,
deixou a gente com uma facilidade que é estar em contato com muitas pessoas. Então, eu consigo com muita facilidade alcançar muitas pessoas. Não necessariamente para alguma coisa que vai vingar, mas assim, eu tenho a sensação de que eu tenho acesso. Então, eu que vim de cidade pequena, eu consegui acessar um cara de BH, um cara do Rio, um cara de São Paulo, eu conseguia conversar com essas pessoas que eu jamais conseguiria se não fosse rede social. Então, isso passa uma sensação de que, assim, eu tenho muitas possibilidades para mim, eu tenho o tempo todo do mundo para escolher. É igual o Netflix. Você entra no Netflix e vê um monte de filme. A gente passa mais tempo assistindo trailer, lendo sinopse, do que escolhendo. No final, a gente não escolhe nada. Ficou Dorme. lá e dorme, entendeu? É assim. E relacionamento tá virando um pouco isso. Tenho muitas opções, eu posso conhecer. E o tempo vai passando, e nós, mulheres, não temos todo o tempo do mundo, principalmente para quem quer ter filho, para ficar esperando e curtindo. Então, pra gente, porque às vezes eu faço um conteúdo e eu vejo, ai, mas é tudo problema da mulher, é a mulher que tem que se adaptar. Eu falei, sim, você tem um tempo mais curto que um homem, aceite a realidade. A biologia é essa. Ou você encara a realidade, ou você vai ficar aí e talvez perca a oportunidade de construir a família que você quer. Então, a gente não pode demorar muito para tomar uma decisão certa no relacionamento, igual um homem. O homem Sim. pode ter filho com não sei quantos anos e pode casar depois de não sei quantos anos e tá tudo certo. Sim. Então, eu falo especialmente para quem quer ter filho, né? Então, sobre essa coisa do pagar a conta, de critérios, existe um conteúdo que é um conteúdo um pouco parecido com o que eu falo, mas assim, que vai para um viés de engajamento, que é assim, vou empoderar a mulher. Aquele empoderamento vazio. Você é linda, você é maravilhosa, você merece melhor e não sei o quê, que fica inflando o ego da mulher. Aí a mulher assiste, curte tudo, isso aí, eu sou demais. Então a pessoa tá falando, aquele produtor de conteúdo, tá falando tudo que ela quer ouvir. Só que, ao mesmo tempo, não tá chamando ela para a realidade do que o que ela precisa se desenvolver, o que ela pode estar errando, que está atrapalhando, que está afastando os homens. Então, ela fica extremamente cheia de si. Eu sou mulher, eu sou incrível, eu sou larará. E ela não se desenvolve. E ela cria uma lista de critérios gigantesca. E ela não tem essa habilidade de falar, poxa, isso aqui ninguém é perfeito, né? Tem algumas coisas que eu vou ter que abrir mão, porque dentro da minha lista de critérios, o meu marido não encaixou em tudo perfeitamente. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas Isso para estar com mesmo. ele. E eu tenho certeza que ele abriu mão de muitas coisas para estar comigo também. Isso mesmo. Então, relacionamento exige essa renúncia. Sobre a coisa de pagar a conta ou não, eu acho fundamental o homem pagar a conta. A gente tem a empresa junto, a nossa conta é conjunta. Mas Isso. quem saca o cartão e paga é ele. Quem paga as coisas sei lá, o estacionamento do shopping é ele. Geralmente é ele que Sim. paga. A não ser que ele esteja ocupado, eu pago. Mas assim, isso vem de uma vontade de se sentir protegida. A mulher, ela só consegue admirar um homem que tem capacidade de trazer segurança para ela, emocional e financeira. Porque é instintivo. Você quer saber que, cara, quando eu fraquejar, quando eu tiver um momento difícil, quando, sei lá, se eu engravidar e tiver que ficar mais em casa cuidando da criança, eu quero que o meu marido dê conta do recado. Então, essa atitude de pagar, de prover, de te proteger, de tomar decisões, de ter atitude, é como se fosse um teste para saber: esse cara tem capacidade de ser o homem da minha vida? De construir um lar comigo? Eu tô chamando uma pessoa para ir para a guerra comigo que vai me proteger? Então, é mais ou menos isso. E as pessoas levam só ao dinheiro. Ah, é só dinheiro que a mulher quer. Não, é segurança mesmo, é se sentir protegida. Agora, igual você falou, se o marido dividiu a conta com você nos dates, eu sempre falo, olha, espera-se, né, que o cara, ele tenha essa atitude de pagar a conta toda. Mas aí tem realidades diferentes, tem situações diferentes, momento de vida diferente. E também colocar na balança o todo. Pô, esse cara dividiu a conta comigo, mas ele é um cara legal, ele é um cara que tem os mesmos valores, ele tem tudo a ver comigo, ele, sabe, ele se encaixa muito com o que eu quero, então coloca na balança. O fato dele pedir para dividir a conta com você é tão negativo a ponto de descredibilizar tudo que ele tá entregando de bom? Se de fato, né, tá desbalanceada e você tá tendo mais problema do que solução, Sim. aí não vale a pena, né? Porque assim, poxa, não é só dividir a conta, ele também não faz isso, ele também não tem atitude, ele também não. Aí tudo bem, aí tem que descartar mesmo. Mas você não descartou ele só por conta de uma conta dividida. Você descartou ele por outros fatores que juntos ficaram pesados demais. Então, eu concordo que as mulheres, elas estão sendo muito radicais nesse sentido. E isso muitas vezes faz com que elas percam
juventude, que é uma juventude importante, infelizmente. Homens são visuais, o homem quanto mais jovem você é, mais portas abertas você tem. Então, eu sempre falo, cuide de si mesmo e aproveite. Se você tem a juventude a seu favor, aproveita dessa juventude para fazer uma boa escolha. Não joga esse tempo no lixo, porque fica mais difícil, né? Então, E eu vou aproveitar o teu gancho para entrar nesse ponto do se cuidar. Porque não é só a questão da beleza física, né? Da beleza, da estética ali. É a questão do se cuidar mesmo, da pessoa se amar. Então, de ir para academia, por exemplo, independente se é uma mulher bonita ou se não é tão bonita assim, mas ela está ali porque ela está se cuidando, porque ela ama o seu corpo sim. e ela está ali se cuidando, cuidando da sua saúde, né? Inclusive, eu conheci meu marido no leg press. Então, Pois é, santo marido da academia. Conhecer marido na academia é bom. conheci no leg press. Então, faz sentido. Faz sentido isso, Mila? Isso que eu tô Total, falando? total. De uns anos pra cá, eu engordei muito, né? Eu cheguei a engordar, ganhei 20 quilos. E eu tava numa fase até o ano passado ali, que foi o ápice do meu peso, em que eu não fui percebendo o quanto ter engordado, não que eu tenha deixado de treinar, mas assim, eu comia mais do que eu gastava, por conta de problemas pessoais, de toda uma questão, mas eu percebi que o quanto estar acima do peso, para mim, que é um dos assuntos que eu tenho tocado muito no meu Instagram, o quanto isso influenciou em todas as áreas da minha vida. Então, assim, na produção de conteúdo, eu não queria me filmar de corpo todo. Eu ia para alguém me chamava para um podcast, para uma palestra, e eu ficava super incomodada, porque assim, que roupa que eu vou usar? Em que ângulo? Ai, me mandavam fotos do evento, eu não queria postar nada, porque estava Olha. horrível, eu não me sentia bem. Eu não sentia segurança de falar, de participar das coisas, de fazer amizades. Então, assim, quando a gente fala, né, de corpo, de beleza, de se cuidar, envolve uma série de coisas. E eu que falo de relacionamento para mulher, eu falo, você tem que se cuidar, porque quando você está se sentindo bem, hoje eu já perdi uns 12, né? Eu estou no meio do meu processo de emagrecimento, mas assim, o glow up que eu tive na minha vida, até no meu relacionamento, você pensa até para ter intimidade com o homem, você não tem vontade de ter intimidade com o homem quando você está se sentindo mal com o que você Não vê quer no acender a espelho. luz. Você não quer vestir uma roupa legal, tudo é muito ruim, até o prazer da comida não é bom. Uhum. Então, assim, a gente precisa se cuidar, porque isso vai influenciar nos vínculos que a gente faz, nas experiências, no quão simpática, no quão aberta, no quão você vai estar à vontade para ser vista. Porque eu falo, a mulher solteira, ela precisa de visibilidade. Por quê? Porque eu vou ter mais opções, eu vou conhecer mais pessoas e assim eu tenho mais chance de conhecer um cara compatível. Se eu não tô me sentindo bem com a minha imagem, você acha que eu vou querer ser vista? Não vou. Eu vou chegar na academia, eu vou pro cantinho ali, vou colocar um blusão, eu vou querer E se esconder. treinar e me esconder, não quero que ninguém me veja. Se alguém me chamar pra algum lugar, eu não vou querer ir, porque, poxa, eu não tô me sentindo bem, não tem uma roupa que serve direito, não tem. Então, assim, tá interligado. Você se cuidar, você cuidar do seu corpo, da sua alimentação, você tá se sentindo bem, você se arrumar, você tá na sua melhor versão, porque quando você tá bem com a sua imagem, a sua postura com as outras pessoas é completamente diferente. Você conversa, você olha no olho, você tá, sabe, você tá com o ombro para trás, você aparece mais. Então, não adianta achar que, eu tenho um currículo legal, eu sou inteligente, eu sou interessante, eu sou não sei o quê. Não, a gente tem que cuidar da imagem também. Não é só para atrair o homem, mas é pra gente achar que merece o melhor. Esses dias eu postei sobre isso no Instagram e uma seguidora falou comigo: o fato de eu estar acima do peso, o fato de eu não estar me sentindo bem com a minha imagem, né, não estar me cuidando e tal, não estar com essa autoestima, eu dava brecha para homens que não eram interessantes, porque eu achava que era só aquilo que eu ia conseguir. Eu não conseguia me imaginar me relacionando com um cara muito, muito bom, sabe? Então, ela foi uma decrescente. Então, uma coisa puxa a outra. Eu não estou me cuidando, portanto, vou ficar com um cara que não é tão interessante Não assim, mereço. porque eu não mereço uma pessoa especial, não mereço uma pessoa que me trate bem, eu não mereço eu não mereço uma promoção no meu trabalho, eu não mereço estar nesse ambiente, num podcast falando para pessoas, eu não mereço inspirar ninguém. Então, tudo vai ser impactado pela forma que você se vê no espelho. Eu vejo você falando muito sobre a questão do Instagram. A gente falou no começo do episódio, mas eu acho que vale a pena voltar nesse assunto com isso que você acabou de dizer. Porque não é só ser, você tem que mostrar que você é, né? Então, você citou aí, eu tenho um excelente currículo. Tá, mas você está contando que você tem um excelente currículo?
Eu faço coisas muito interessantes, eu cozinho muito bem, sei lá, o que é que cada um tem de dom. Mas você tá contando aquilo ali? Então, até eu trabalho com isso, né, Mila? E tem uma cliente minha que eu tô assessorando ela nesse sentido do posicionamento, porque ela quer se posicionar de uma tal forma lá, além da empresa dela que eu atendo. Então, a gente está fazendo 2 estratégias diferentes no perfil pessoal dela e no da empresa. E no perfil pessoal, eu tenho falado muito para ela assim: conte histórias, porque histórias, as pessoas amam ouvir histórias. Mas conte histórias onde nessa história você está contando uma coisa importante. Você está contando que você fechou um negócio, você está contando que você está em contato com pessoas importantes, você está contando que você é mãe de família, que você tem princípios, valores. Então, não é só a história por si só, não é só a foto do cafezinho, não é só a foto, sei lá, do prato que você fez, mas é contar realmente que você é aquilo, que você tem aquilo. Pegando isso que eu te falei, com o que você coloca lá nas redes sociais, fala um pouquinho pra gente do que você orienta das mulheres que estão realmente nessa busca, até porque a gente já está chegando aqui no final do episódio, como uma mensagem final. Tô solteira, tenho mais de 30 anos e não quero perder minha juventude porque o tempo está passando e realmente, como você falou, para a mulher que quer ser mãe, o tempo está passando mesmo. O que eu preciso fazer? Eu tenho 2 dicas, tá? Uma é no online e outra no offline. A primeira do online é que você trouxe essa coisa do perfil profissional. Eu recebo muita gente, Mila, eu tenho o meu perfil do Instagram, mas ele é profissional. Eu vou conseguir me conectar com alguém? E eu já dei mentoria business também. E uma das coisas que, às vezes, a pessoa que tem um perfil profissional erra é em só produzir conteúdo técnico. Conteúdo técnico não conecta. Isso. Conteúdo técnico educa. Então, a pessoa que está na rede social, ela está buscando entretenimento. Você está vendendo para ela, assim, ó, você tem que vender para ela como se fosse, sabe, É disfarçado. Disfarçado. É tipo dar remédio para cachorro. Uhum. Você tem que dar escondido, assim, Uhum. com um petisco. Então, basicamente, o conteúdo técnico, ele tem que ser abraçado pela sua vida pessoal. E muita gente torce o nariz que, eu vou postar minha vida pessoal, vou perder minha autoridade, credibilidade, não sei o quê. Eu não tô falando de intimidade, né? Uhum. Vida pessoal passa pelo livro que você lê, Isso. pela viagem que você fez, pelos seus filhos. Para muitas pessoas, ajuda muito no posicionamento você saber que você tem uma família, que você tem filhos, que você tem uma religião, né? Eu não falaria de política, mas tem gente que gosta. Eu evitaria coisas muito polêmicas, mas assim, falar sobre os seus valores, aquilo que você acredita, seu estilo de vida, saber que você é uma pessoa focada na sua vida pessoal, de treino, de algum esporte, vai refletir na profissional que você é. Então, são coisas que contribuem para a sua imagem. Então, é trazer todas essas facetas. E para a mulher que às vezes não tem um perfil profissional, ela esquece isso, que ela foca muito na imagem, no meu corpo bonito, no meu rosto bonito, eu arrumada, e não conta as outras coisas que ela faz. Sim. O repertório que ela tem, de onde ela é. Porque às vezes eu tô ali no Instagram, a pessoa acha que todo mundo conhece ela, ninguém sabe quem ela faz. Então, sempre, às vezes eu tenho uma amiga minha que eu conheço há 2 anos e ela fala, nossa, eu não sabia que você gostava disso. Nossa, eu não sabia que você fazia tal coisa. Porque as pessoas só vão saber se você contar. Então, o Instagram, ele ajuda muito nesse marketing pessoal e são esses interesses que conectam as pessoas. Então, por exemplo, eu sigo uma ginecologista e a ginecologista, eu faço beach tênis. A ginecologista posta beach tênis. Eu vou me conectar muito mais com aquela ginecologista porque ela faz beach tênis, porque eu vou gostar de acompanhar a vida pessoal dela. E na hora que alguém perguntar assim pra mim, Mila, você indica alguma ginecologista? Tem uma que eu sigo, que é a fulana de tal. Então, às vezes, você acha que a única coisa que vai fazer alguém te recomendar é a sua área de atuação, o seu conteúdo técnico. Mas muitas vezes é um vínculo que ela criou com você que não tem nada a ver e que fez com que ela lembrasse de você como referência na sua área. Então, essa é a minha recomendação. Divulgue mais sobre seus hobbies, seus interesses, seus valores e mostre isso nas redes sociais, que ajuda muito as pessoas a se identificarem com você, né? Você cria a sua comunidade. E o segundo é sair um pouco do modo automático. Hoje, a gente, né, tá sendo bombardeado com muito conteúdo, muito acesso à informação, é muita coisa acontecendo. Então, você vai no supermercado, tá todo mundo olhando pro celular, tá todo mundo fechado no seu próprio mundo. Para a mulher que tá solteira em especial, ela tem que ter uma noção do todo, sabe? Você chega na academia, ao invés de estar com o seu fone, tá lá fechada, vou fazer o meu
meu treino e vou embora, olha para o lado, cumprimenta as pessoas, dá um bom dia, né? Procura aquela pessoa que você viu na sua academia no Instagram e segue essa pessoa e começa a trocar uma ideia ali, porque às vezes a oportunidade está ali do seu lado e você não vê. Então, não vê por quê? Porque você não está presente nos lugares que você vai. Você está sempre preocupada com o seu próprio umbigo, com seus problemas, com sua empresa. E não pensa que, poxa, aqui é uma boa oportunidade de eu me conectar. Aqui tem um cara legal que treina no mesmo horário que eu. Eu vou postar e vou marcar minha academia para ganhar um repost. E aí, eu vou ganhar a visibilidade da pessoa que treina na mesma academia que eu. Então, assim, é estar mais presente e usar isso para se divulgar mesmo, né? Eu vou te fazer mais uma perguntinha aqui, porque ficou aqui a dúvida. Devo ou não devo puxar a conversa? Com certeza deve, mas depende como, né? De maneira sutil. Eu gosto muito da expressão deixa o lenço cair. Isso. Por exemplo, estou na academia, vamos dar exemplo da academia. Estou na academia, comecei a trocar olhares, sorrisinho, bom dia, aquele cara interessante. Aí faz um comentário sobre o frio de Curitiba, faz um comentário sobre tal coisa. Aí você vai começar a seguir ele e ele postou alguma coisa do cachorro dele. Você mostra, sabe, que é um Golden. Aí você pergunta, ai, eu acho esse cachorro tão lindo, qual a raça? Ou onde é esse parque? Sabe aquela pergunta idiota que todo mundo faz? Assim, estou flertando, mas não é um negócio, estou dando em cima de você. Então, é só para puxar um assunto e se o cara estiver interessado, ele vai morder a isca, vai começar a conversar com você e a coisa vai se desenrolar. Você sabe por que eu te perguntei? Porque fui eu que puxei o assunto. Deixa eu contar essa história rapidinho. Leg press... Oi, tudo bem? E esse oi, tudo bem perdurou por quase um mês. Ele só dizia oi, tudo bem todos os dias pra mim. Falei, cara, ele não vai sair do oi, tudo bem, não. Até que um dia ele me apareceu, teve um jogo do Cruzeiro, que eu sou cruzeirense, e do Coxa, que é daqui de Curitiba. E o Cruzeiro tinha feito um gol contra. E o Coxa ganhou por causa do gol contra do Cruzeiro. E aí ele foi treinar com uma bermuda do Coxa lá. E eu usei isso pra dizer... Gol contra não vale. E a partir do gol contra não vale, hoje nós estamos casados. Então... É isso, é isso. E a mulherada tá muito nesse lugar de só devo aparecer e ele que, se quiser, ele que se aproxime. Mas dá para você abordar, porque sempre que eu falo assim, você pode puxar assunto, a mulher já pensa, né? Eu vou chegar dando em cima, oi, tudo bem, quero te conhecer melhor. Não, você vai jogar uma conversa ali, se ele morder a isca, bem, se não... Próximo. Né? Mila, tem 2 livros aqui que você trouxe. Amor ou Cilada, Os 10 Passos para um Relacionamento de Sucesso e Os 10 Segredos sobre os Homens que toda mulher deveria saber. Fala pra gente um pouquinho. O Amor ou Cilada, ele é um livro voltado para aquela mulher que tá solteira e se sente perdida, como avaliar os sinais de que ele tem interesse, como saber se ele tá me levando a sério, o que eu devo levar em consideração de critérios, processo seletivo. Então, aqui eu falo muito de autoestima e como fazer o rolo virar namoro. Tá. Hoje em dia. E os 10 segredos sobre os homens, eu falo sobre... Eu escrevi esse livro junto com meu marido. Que legal. Que tem bastante bagagem. Então, ele trouxe um pouco da mente masculina aqui pra gente entender, né? O que significa quando ele faz isso, quando ele diz aquilo, quando... Sabe? Pra entender mais sobre o universo masculino. Então, aqui a gente fala trazendo situações reais do dia a dia. Esses 2 são meus. Isso. Tem uma pilha ali de livros para você que está nos assistindo, deixar no comentário aqui do YouTube ou do Spotify. Se deixar no Instagram também a gente aceita. E aí eu vou enviar para você. Mas eu vou te pedir permissão para 2, um de cada, mandar para essa minha amiga. Ah, sim. Posso? Por favor, manda Então, para ela. Não vou falar o nome para não expor, mas vai chegar para você aí. Em Minas. Ah, adorei. Em Minas. Ixi, isso é bom. Mila, muito obrigada por ter vindo. Muito legal o nosso bate-papo. Fiquei feliz de você ter aceitado. É uma honra mesmo receber você aqui. E deixa eu te contar. Todo mundo que vem aqui no Vírgula leva um girassol. Ah, que demais. Sabe por quê? O girassol é o seguinte. Quando ele está lá na plantação, ele se fortalece com a luz solar. Mas quando o sol não brilha, ele vira um para o lado do outro, se fortalece assim. E com certeza é isso que você tem feito com milhares de mulheres.
por todo o Brasil. Obrigada, viu? Obrigada, eu adorei o nosso bate-papo. Espero que eu Deixa volte seu aqui arroba mais outras uma vezes. vez. Arroba Milamurta, tô no Instagram, no YouTube, no TikTok, enfim, tô em todas as Ó, redes sociais. O Vírgula tá na primeira temporada, mas logo em breve vai ter a segunda e o convite já tá feito. Ai, que coisa boa. Obrigada. Obrigada, viu? Valeu. E você, se ainda não nos segue lá no Spotify, no YouTube, por favor, passe a seguir, ative o sininho para você ser notificado sempre que o episódio estiver no ar. E estamos também no TikTok e no Instagram diariamente. Obrigada e até a próxima, vírgula.